Então vamos lá, pessoal. Na aula passada, a gente viu a estrutura condicional composta, relembrando if, else if e else, né? Não necessariamente tem que ter o else if e o else, mas tem que ter pelo menos um deles para ser composta. E vimos o operador ternário, né? Que é aquele em que eu tenho três elementos, de acordo com a minha condição que eu defino nesse primeiro elemento, o operador ternário inteiro ou vai ser substituído pelo segundo elemento ou pelo terceiro. Okay? E hoje a gente encerra estruturas condicionais com a estrutura condicional seletiva, que para vocês lá em algoritmo, acredito que vocês aprenderam como escolha. Vocês aprenderam escolha? Então assim, ela é similar ao escolha, ok? Tá, então eu vou implementar com vocês três programas. Lá no script da aula tem dois, mas eu vou adicionar mais um, que acho que vai ser interessante para vocês entenderem melhor. Então nesse primeiro, ó, quero criar um programa em que o usuário vai digitar um determinado mês para o programa em modo numérico e a gente tem que escrever na tela a que mês por extenso esse número corresponde. Então, por exemplo, se ele digitar 1, eu tenho que mostrar janeiro. Se ele digitar 2, fevereiro e assim vai. Ok? Bem tranquilo se a gente fosse fazer, por exemplo, com o if. Boa noite. Boa noite. Ok? Então vamos lá. Então primeiro o usuário vai informar para a gente qual que é o número do mês, de 1 a 12. Beleza? Então eu vou desconsiderar a possibilidade do usuário avacalhar nosso programa. Por exemplo, digitar mês 13. Ok? Depois a gente pode dar uma melhorada nele para prevenir isso daí. Então eu vou criar uma variável inteira. Isso, chamado mês, faltou scanner. Import Java scanner. Aumentar? E vou pedir para o usuário informar, digite o mês, de 1 a 12. Beleza? Se fosse com if, mamão com açúcar, né? If mês igual a 1, systemout println janeiro. Se não ser mês igual a 2, println assim vai. Ok? Tá, só que em vez da gente utilizar o if, a gente vai utilizar uma estrutura chamada no Java de switch, que é a estrutura condicional seletiva. Como que o switch funciona? O switch, ele é similar ao if, mas ele é um pouquinho mais restrito do que o if. Tá? Então, qual que é a sintaxe? Você vai digitar switch, abre e fecha parênteses, abre chave, fecha chave. Dentro dessa abertura, parece com if, né? Só que a diferença é que aqui no if a gente colocaria a condição. No switch, em vez da condição, a gente vai colocar uma variável, que aqui a gente vai chamar ela de variável de controle. O que é essa variável de controle? É a variável que o Java vai considerar, na verdade é o conteúdo da variável que o Java vai considerar, para analisar qual que é o caso que ele vai executar. Então nesse caso aqui, a minha variável em questão é a variável mês. Então, o que eu estou dizendo para ele? Java, analisa essa variável mês. Ok, se essa variável mês tiver o valor 1, eu quero que faça alguma coisa, né? Como que eu represento isso? Eu coloco case, então, ó, analisa o mês. Caso o valor desse mês seja 1, aí a sintaxe, dois pontos. E aqui eu coloco na frente, pode pular a linha se quiser, o que é que eu quero que ele execute. Então aqui eu quero que ele execute um systemout println, né, janeiro. Ok? Seguindo a mesma lógica, o que eu posso fazer? Case 2, 3, então ó, case 2, fevereiro. Ok? Case 3, março. Isso aqui não precisa seguir, Marcos, não precisa seguir a ordem. Eu poderia, por exemplo, aqui já colocar 12 dezembro, 4 abril,
Vocês estão entendendo? 5 maio. Vou deixar esse 12 aí só para relembrar que a ordem não é obrigatória. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Então, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Ok? Não são todos os tipos de variável que você pode colocar aqui dentro. Por exemplo, variável double ele não aceita aqui. Tá? Variável char ele aceita. String, se você tiver com a versão do Java a partir da versão 7, ele também já aceita string. Assim, mas não são todos os tipos que ele vai suportar aqui dentro. Então, assim, por isso que ele é mais restrito nesse aspecto. E também porque, nota que aqui a gente só faz operações de igualdade, né? Eu não consigo aqui comparar, por exemplo, se o mês é maior do que alguma coisa, que no if eu já consigo fazer, né? Nem colocar um e, por exemplo, mês igual a 1 e, sei lá, ano igual a tal coisa. Então, assim, ele é mais restrito e ele é geralmente utilizado para esses casos em que a gente tem uma única variável e eu quero observar só o valor dessa variável. Okay? Não é melhor nem pior que o if, é uma questão de adaptação. Eu gosto mais do switch. Eu acho que o switch nessa situação seria mais apropriado. Fica a seu critério. Ok? Dependendo de cada caso. Só especificamente para a prova, talvez você precise saber o comportamento. Então, talvez eu te dê um código, você tenha que dizer o que é que vai, por exemplo, ser impresso na tela. Né? E nesse código talvez tenha um switch. Mas passada essa prova, você pode, tipo assim, só lembrar dele na hora que você precisar. Ok? Beleza? Tá, então eu vou testar aqui e a gente vai ver que vai surgir um probleminha. Então, exemplo 1. Alguém tem dúvida do que foi falado? Então aqui, ó, nesse caso, se o usuário, por exemplo, digitar 2, evidente que tem que aparecer fevereiro, né? Beleza, só que na hora que eu executo, aparece fevereiro, março, dezembro, abril, parece que tá tudo bugado, né? Na verdade não tá bugado. Esse é o comportamento de fato do switch. Como que ele funciona? Ele vai analisar essa variável de controle aqui e ele vai olhar caso a caso. O conteúdo da variável mês é igual a 1? Não. É igual a 2? É igual a 2. Qual que é o procedimento dele? Ele vai executar todas as instruções a partir do caso que correspondeu com o valor da variável. Até o quê? Até ele encontrar o final da estrutura switch ou até ele encontrar uma palavra reservada chamada break. Ok? Então, por exemplo, se eu quisesse que a hora em que o usuário digitar 2 apareça fevereiro e depois apareça uma outra mensagem, o que eu poderia fazer? Coloca a primeira mensagem e aqui, por exemplo, coloco systemout.println carnaval. Beleza? O que ele vai fazer? A partir do caso que ele viu que corresponde com o valor da variável, ele vai começar a executar. Até onde? Até ele encontrar um break. Se ele não encontrar um break, todos os casos seguintes também vão ser executados. Ok? Então, nesse caso, ó, fazendo essa modificação, se eu compilo... Opa, tem um errinho aqui. Ah, é por causa da barra. Já explico o porquê da barra. E agora executo, beleza, fevereiro, legal, fevereiro, carnaval. Exatamente, agora se eu executar, beleza, e digitar, por exemplo, 3, continua a mesma coisa, né? Então, ó, o que ele vai fazer? 3, março, dezembro, abril e vai seguir tudo que está abaixo. Ok? Então, o que eu vou ter que fazer? Adicionar break em todos, inclusive aqui nesse janeiro. Entendido? Então, aqui eu vou... Fica a seu critério a organização, tá? Se você quiser colocar tudo numa linha ou usar duas também a seu critério. Nesse último caso aqui, precisa de break?
Não precisa. Se você colocar, não tem problema. Ok? Porque não tem nenhum caso abaixo dele. Então eu vou compilar. Janeiro, beleza. Fevereiro, março e assim vai. Ok? Dezembro. Vamos pegar o dezembro que tá ali. Dezembro. Ok? Tá aí tranquilo? Só o caso aqui da barra. A barra é o seguinte. O acento é menos. O acento é o seguinte: você está utilizando uma codificação de. Todo mundo sabe o que é codificação de caracteres? Alguém não sabe? Eu sempre faço a pergunta invertida. Alguém não sabe? Codificação de caracteres é assim: para a gente escrever esse texto, por padrão, na computação, a gente tem que escolher alguma codificação. Então, por exemplo, eu vou escolher o TF, eu vou escolher ISO 8859, eu tenho que escolher um conjunto de caracteres que me permitem escrever aquele texto. Por exemplo, se eu for escrever um texto aqui em japonês, eu vou conseguir escrever da forma que eu tenho aqui, com essas letras que aparecem? Não, por quê? Porque o meu mapa de caracteres que eu estou usando não prevê esse conjunto de símbolos. Se eu fosse utilizar outro, talvez esse que eu estou usando, que nesse caso aqui é, se não me engano, o UTF, não seria apropriado para essa situação. Ok? No meu caso aqui, o meu terminal, ele utiliza uma codificação de caracteres diferente da codificação que eu estou utilizando aqui. Que eu não lembro agora qual que é, mas sei que é diferente dos dois. Eu sei porque se eu colocar um acento aqui, qual que é o problema? E com acento circunflexo, na tabela UTF, sei lá, tem o número 67. E com acento circunflexo na tabela, por exemplo, do ISO, não vai ter o número, sei lá, 67. Na hora que ele pegar esse 67 aqui, ele vai tentar olhar lá na outra tabela o que corresponde e vai colocar um símbolo que não é o mesmo que a gente está utilizando. Depois eu mando para vocês um script para vocês executarem, descobrir qual que é a codificação que está no seu terminal e para esse caso aqui descobrir como que está a codificação do seu código, tá? Agora o caso da barra. O caso da barra, isso que eu falei não é característica do Java, essa questão dos caracteres, tá? É uma característica do seu sistema operacional. A questão da barra é específico do Java. Para que a gente utiliza a barra? A barra, isso não cai em prova, é só curiosidade. A barra aqui é chamado de caractere de escape. O que é caractere de escape? É o seguinte, ó. Imagina que eu quero escrever aqui, digite o mês, e depois desse mês, por algum motivo idiota, eu quero colocar uma aspas. Eu quero que apareça uma aspas igual essa daqui, ó, aqui depois de mês. Como que vocês fariam? Com base no que a gente aprendeu. Fecho, mais. Aí colocaria uma aspas aqui? Assim. Com o quê? Ah, não, mas entendi, com aspas simples aqui no meio, mas eu sou mais chato. Se fosse aspas simples, tranquilo, colocaria um mais aqui, ó, estaria funcionando. Mas seu professor, ele é encrenqueiro, ele quer que você coloque uma aspas duplas lá, ó. Faz sentido, mas não é a mesma coisa, né? Duas aspas simples não é uma aspa dupla. Vamos ver o que tá dando aqui. Obrigado, é verdade. Beleza, então aqui, ó, se eu olhar, tá a aspa simples aqui, né? Mas não, eu não quero esse caractere de aspas simples, eu quero um caractere aqui de aspas duplas. Como é que vocês colocariam? Usa a intuição mesmo. Não, intuição, não o que já sabe. Fora daqui. Mas coloca as aspas duplas aí dentro, não vai aí? Isso, a intuição é, se aqui tá aspas simples, coloca aspas duplas aqui. Né? Porque eu quero mostrar aspas duplas. Só que o que o Java vai entender? O Java entende assim, ó, abriu aspas duplas, está começando a string. Fechou, está fechando a string. Então ele entende que aqui eu abri a string, aqui eu fechei. Faz sentido também. Abri, fechei, abri. Já virou uma bagunça na vida dele, né? Porque abriu aqui, já fechou, e tem um parênteses, ele não sabe o que vai fazer. Isso aqui não vai nem compilar. Aí a sugestão dele que em algumas linguagens são pertinentes é você colocar mais uma, né? Beleza? Tá, vou tentar compilar isso daqui.
o Java não vai deixar passar. Por quê? Porque ele vai entender que isso daqui é uma string, isso daqui é outra. Ele vai falar para você, ó, você vai precisar pelo menos pôr um mais aqui, né, para juntar duas strings. Eu tenho duas strings coladas uma do lado da outra, ele não sabe o que ele faz com essas strings. Ok? Então, assim, para esse caso, nenhuma dessas duas situações resolveria. Como que eu faria? De fato, eu tenho que colocar uma aspas duplas aqui. Mas para o Java entender que isso é o caractere aspas duplas e não um fechamento de string, você vai ter que utilizar um caractere de escape antes. Então aqui eu colocaria barra, aí colocaria o símbolo que eu quero, aí pode ver que ele vai entender isso daqui como sendo parte da sua string. E aí agora sim, a gente consegue compilar, executar, é sempre a barra invertida, e aí aparecer aspas duplas aqui. Tá, mas aí a pergunta é, você não estava usando aspas simples, você estava utilizando um símbolozinho do cara com a mão pra cima, né? Que é esse daqui. Beleza? Só que aí eu quero colocar agora essa barra aqui. Só que se eu colocar uma barra dentro da string, o Java vai entender que é um caractere de escape e não a barra. Aí o que você faz? Para indicar para o Java que você quer colocar uma barra e não inserir um caractere de escape, você replica ela duas vezes. Você coloca barra, caractere de escape, em seguida barra. Beleza? Só por isso. Mas assim, não tem nada a ver com a matéria. Esse caractere de escape é o mesmo do PHP. Isso, cada linguagem tem seu caractere de escape. Geralmente tem seu caractere, não conheço nenhuma que não tenha. Seu caractere de escape. Ok? Tá, então aqui, beleza, o nosso código já está funcionando. Com relação a isso daqui, dúvida? Pode ir pro próximo? Então o segundo que a gente vai criar com base no que a gente aprendeu a gente junto, estamos aqui. Então, ó, o usuário vai digitar um determinado semana. Esse dia vai ser lá o número 7. Então, sei lá, eu quero que vou criar alguma representação de 1 a 7 para cada número representar um dia da semana. E eu quero justamente isso. Na verdade, quase isso. Eu quero que o usuário digite um número e meu programa fale, ó, esse número que você digitou corresponde a um dia útil. Esse número que você digitou corresponde a um dia não útil. Utilizando o switch case. Então vamos lá. Vou fazer a parte mais difícil. Digite o dia da semana. Beleza. Int, dia da semana. Leitor next int. Oi. Se eu não quisesse especificar lá em cima de uma série, quisesse que no código fosse restritido, fosse de uma série, Entendi. Tipo aqui, no caso a gente definiu de 1 a 12, mas... Mas você quer que o seu código garanta que o usuário vai digitar. Beleza. Me lembra disso depois que a gente terminar esse exemplo e a gente volta. Ok? Tá, beleza. E aí, o que eu faço aqui? Pode ser domingo para todo mundo? Um domingo, ok. E aí? If não vale. Sim. Switch, beleza. Coloca o variável do dia, Dia da semana. Ok. Chave, agora Case. Dois pontos. System out print ln. Dia não útil. Beleza. Break, né? Isso. tem que mostrar que é o mínimo, né? Não, só falar se é dia útil ou não útil. E aí? Agora só o 7. O outro é tudo dia útil, E o 7 dia não útil, Aí copio agora? Não tem como fazer uma vez só? Assim, com base no que a gente aprendeu, a gente já consegue fazer isso. Faz o resto. Então agora eu faço 2, é isso? Vamos lá. 2. Dia útil, né? 3 dia útil também. É isso? Nesse caso,
O 1 tá valendo domingo? O 1 tá valendo domingo. Né? 4, 5, 6, 7. Só não dá pra também. Aham, vamos chegar lá. Dia não útil. Ok? Tá certo, funciona. Mas concorda que tem vários casos aqui que estão fazendo a mesma coisa? E aí? Com base no que a gente aprendeu, o que daria pra eu fazer? 2, 15, 2. Ah, Na mesma linha de 2 a 7, 2 a 5. isso. O que a gente precisa fazer é isso que você falou. A gente só não sabe como. De fato sabe, mas a gente não está visualizando ainda. A gente tem que colocar. Concorda que desde o caso 2 até o caso 6, o procedimento é o mesmo? Sim. E aí? Pode colocar um if aí? A pergunta dela não é só tirar o break? Vamos ver. Tipo assim, tirar o break daqui. É isso? Mas ele vai executar até 7. Vamos entender o que é que vai acontecer. Vou tirar o break aqui também. Beleza? Vou passar esse daqui para cima para ficar junto com o não útil e tirar esse break. É isso? Não por quê? Ele vai executar de forma eficiente. Vamos pegar um caso aqui. Se ele digitar 7, o que vai aparecer? Dia não útil, tá certo, né? Se ele digitar 6, dia útil, tá certo. Que caso daria problema aqui? 2, por quê? Porque ele ia mostrar um monte de vezes pro usuário. Dia útil, dia útil, dia útil, dia útil, né? E aí? Mas se tirar, se não tem como tirar as frases, os systems lá de baixo, ele executa a frase. Exatamente. Qual que é o comportamento? Ele vai verificar nessa variável aqui, de cima para baixo, qual que é o caso que corresponde com o valor da variável. A partir do caso que correspondeu, a partir do caso que ele encontrou, ele vai executar tudo que tiver abaixo até encontrar um break. Então o que eu vou fazer? Ó, eu venho aqui nesse caso, tiro isso daqui. Beleza? Ele vai executar tudo que tiver a partir desse caso. Mesma coisa aqui, ó. A partir do caso 2, ele vai executar tudo até encontrar um break. Pode tirar os comandos, aham. Quando aparecer o número 2, vai aparecer lá o número 2 e ficar aqui. Na verdade, quando apareceu o 2, de fato, ele está executando todos os outros casos abaixo. Só que como nos outros casos não tem nada, ele não vai fazer nada. E o número dos outros casos não vão aparecer. Só se a gente pedir. Eu posso ir ou fazer isso. Hã? Podia dar uma modificação mais simples, sabe? Podia. Tem linguagem que você consegue, por exemplo, colocar vírgulas aqui. Tá? Então, caso 2. Mas é o Java e o C. Isso, aham. Dá pra você deixar o código mais limpo, né? Se pegar o 7 e o 6, deixar como os dois primeiros. O 7 e o 6. 7 e 6, deixar como os dois primeiros. Aham. E passar o resto para baixo, normal. E no último, que ficar embaixo, colocar o 6. Tá, eu já vou fazer a modificação que você propôs. Do jeito que tá aqui, alguém tem dúvida? Não? Então vou compilar. Já volto na sua sugestão, Arthur. Então, beleza. 1, dia não útil. 2, beleza, dia útil. 3, 4, 5, 6, 7, não útil. Beleza? Tá, antes de responder a sua dúvida. E se eu digitar 8? 8. Não vai executar nada. Por quê? Porque ele vai passar caso a caso, nenhum dos casos vai corresponder, ele vai sair desse switch. Ok? Mas concorda que poderia ser interessante a gente falar assim, tipo, dia inválido, né? Então o que eu poderia fazer? Colocar um case 8, um case 9, até o case infinito, né? Acho que não vai rolar. Então o que a gente pode fazer? Assim como a gente tem o senão dentro do if, aqui a gente tem um caso que contempla todos os outros casos que não foram citados anteriormente, que é o default. Beleza? O default, ele vai, se não entrou em nenhum dos outros casos acima, entra nesse daqui, né? Então aqui eu posso colocar system out println dia inválido.
E aqui também fica redundante eu colocar break ou não, porque não tem nenhum caso abaixo. Default em português significa o quê? Padrão. Padrão, aham. É tipo saída padrão. Só aí, Hã? Saída padrão. Então vou compilar. Beleza, se ele digitar 8, dia inválido, sei lá, 100, dia inválido, 5, dia útil. Ok? Agora a sugestão do Arthur. Como que é, Arthur? pegar o 7 e o 6 colocar como os dois primeiros. Pegar o 7 e o 6, colocar como os dois primeiros. Certo? E coloca nesse 5, Aham. Um system out print ln. Dia útil ou não útil? Útil? Assim? Vamos ver o que ele vai fazer aqui. O caso 7 está resolvido sem problema. Ok? O caso 6 também está resolvido sem problema. Beleza? Porque 6 é dia útil. Tipo assim, até umas... O caso 1, a gente tem mais ou menos ele resolvido. O problema do caso 1 aqui, alguém visualiza? Caso 1 é domingo, aham? Por causa do break lá em cima, ele não vai sumir a frase? Como que é? Por causa do break lá em cima, ele não vai aparecer o J no caso não, né? O 1 vai aparecer o que, vocês supõem? Dia útil e dia inválido, porque o default é um caso normal. Tá? Ele vai ser executado também se não tiver o break. Isso, beleza. Colocar um break aqui resolve alguns casos, menos um, porque assim, você está assumindo que 1 é útil? Não. 1 é inútil, é não útil, né? É não útil. Então sobe. Tem que subir o 1, talvez, né? Só que aí o 6 vai voltar como estava, entendeu? Então aqui sai você daqui, né? Só para ficar ordenado. 2, 3, 4, 5, 6. E aí, tudo certo. Ok? Agora voltando ao seu outro questionamento, lá no primeiro. Se eu quisesse resolver o problema aqui, e agora? O que eu posso fazer? Né? Porque o seu questionamento anterior, se eu entendi bem, você queria que, aqui caso o usuário, por exemplo, digite 13, não vai aparecer nada, né? Mesma coisa, default, system out print ln, mês inválido. Ok? Alternativamente, você pode inserir esse switch dentro de um if sem problema nenhum. Todas as estruturas que a gente vai aprender de controle de fluxo de execução, elas podem ser mescladas. Você pode ter if dentro de switch, switch dentro de if, e todas as outras estruturas também você pode colocar elas dentro de um if dentro delas, sem problema. Beleza? Então eu quero dizer o seguinte, ó, esse default, se você não quisesse colocar ele aqui, você poderia substituir, por exemplo, por um if aqui em cima, ó. If mês menor que 1 ou mês maior que 12, system out print ln mês inválido, fecho aqui, else, ok? Vou só recuar esse switch para frente por uma questão de organização, e aí aqui fecharia esse else. Tudo bem? Então não tem problema nenhum a gente inserir uma estrutura dentro da outra. Ok? Terceiro. Esse bem tranquilo também. Colocar o if. Do jeito que ficou ali, ficou meio incoerente, né? Porque, tipo assim, um default resolveria, na minha opinião, de forma mais bonita, né? Mas foi só para ilustrar que pode. Acho que na prática eu não usaria dessa forma também, não.
Ok, e o terceiro exemplo. Então, o usuário vai digitar um mês. A gente vai considerar que todos os anos não são bissextos, tá? Todos os meses têm 365 dias, todos os anos. O usuário vai digitar um mês desse ano e eu tenho que falar assim, ó, esse mês é um mês de X dias. Por exemplo, se o usuário digitar março, a gente tem que responder que março é um mês de... Vamos lá. Pera aí. O de cima aqui tem 31, o de cima é 31. Começa com fevereiro, que é 28, não veio. Pode ser, É isso aqui. Janeiro 31, fevereiro 28, março 31, abril 30, maio 31, junho 30, julho 31, agosto 31, setembro 30, outubro 31, novembro 30, dezembro 31. Ok? Então, tá, desculpa. É que eu vou subir esses códigos e tem a gravação. Beleza? Tá, então eu vou pedir para o usuário. Então digite o mês, 1 a 12 também, int mês, leitor, next int. E aí? André tinha sugerido switch o quê? Botei primeiro a suíte mês, Switch mês, beleza. primeiro fevereiro para dar um break. Certo. Case 2, aí você colocou System Out Print Alien, né? 28 dias. E break. E aí? Depois eu distrito no dia. Aí depois ele agrupou todos os de 31 dias. Eu acho mais fácil a gente agrupar primeiro os de 30, porque são menos. Né? Então, case, nesse caso, 4, case 6, case 9, case 11. Beleza? System out, print ln, 30 dias. Então eu vou assumir que o usuário não vai avacalhar com a gente, ele vai digitar só meses válidos. Pode, porque a única diferença que tem aqui, o Arthur, é que eu não pulei a linha. Né? Toda quebra de linha dentro do nosso código, ela é opcional. Se você quiser pegar esse nosso código aqui e codificar ele inteiro numa linha só, por exemplo assim, ó, puxar esse aqui para cá, ele vai funcionar normalmente. Essa questão da gente pular a linha é uma necessidade humana. O computador não precisa disso. Entendeu? Então aqui para o nosso caso, o que a gente aprendeu era cases 4, cases 6. Se você quiser abreviar e tirar essa quebra de linha, a seu critério. Não tinha ponto e vírgula. Se tivesse, a gente teria que ter colocado aqui, isso mesmo. Ok? E agora, considerando que o usuário vai digitar um mês entre 1 e 12, Arthur, o que eu teria que colocar aqui agora? Né? Considerando que o usuário vai digitar um mês entre 1 e 12, o que eu teria que colocar agora para resolver nosso problema e acabar? Default, acabou. Default. Default, aqui 31, aqui faltou um break, né? 31 dias. Tá lindo. Ok? Aí se quisesse colocar ele dentro de um if para garantir. Não colocou? Não colocou, não entendeu? Do jeito que ficou aqui? 2, 4, 6, 8. Não, 2, 4, 6, 9, 11. 2, não, vamos por partes. Se digitar 2, o que vai aparecer? 28, porque ele vai entrar nesse caso aqui, encontrou o break, parou. Opa, encontrou o break, parou. Beleza? Se ele digitar 3, vai cair aonde? No default.
Entendeu? Se ele digitar 4, vai cair no 30 dias, break, acabou. Entendeu? Aqui o problema que a gente tem é que caso o usuário não digite um mês entre 1 e 12, a gente vai estar falando que é sempre um mês de 31 dias. Okay? Aqui eu acho que seria interessante isso, um if mês menor que 1 ou mês maior que 12, systemout.println, mês inválido, else, okay? E embora a gente só tenha utilizado o case com system out dentro, você pode colocar atribuição de variável, enfim, tudo que você colocaria, por exemplo, dentro de um if, você pode colocar aqui. Cálculo normal. Inclusive colocar um outro if ali dentro. Né? Aqui, se eu, por exemplo, ó, fevereiro a gente sabe que na verdade não é bem 28, né? É 28 ou 29. Eu poderia aqui acrescentar um if sem problema nenhum. If, ano, parará, parará, aquele monte de conta que a gente fez, 28 dias. Se não, 29 dias. É, fica uma salada. Mas pode. Oi. Para você aparecer mais de uma variável aqui no plano, você para com uma vírgula ou com mais? Para aparecer mais de uma variável, com mais. No system out, né? Com mais. Foi? Você tá me chamando? Ah, tá, desculpa, achei que você estava só olhando. É que tem linguagem que esse digita mole. Eu teria que ficar fazendo uma informação mod dentro da raiz, Ah, não, o operador dele aquilo já é um mod, eu não consegui resolver aquele exercício da tarde. Não, mas é mandamento. não, mas o intuito é você resolver esse sem esse operador mesmo. Tanto que a primeira também, eu subi a gravação. Mas a primeira versão que a gente fez foi sem utilizar ele. Como que a gente fez? A gente obteve o resto por meio das operações de divisão e multiplicação. Então o que você faz? Pega a parte da divisão, qualquer esse, né? Aqui vai dar a divisão inteira. Vou pegar a divisão inteira. O que eu faço geralmente? Isso vezes isso. Aí em vez de quanto vai dar a multiplicação disso. Por exemplo, assim que era para fazer, conseguir fazer o que você deveria fazer. A gente não tinha fato isso ainda, mas a ideia era para então, mas a gente quis colocar isso por quê? Porque a maioria das pessoas não sabe o que é um mod. Quanto que é tanto mod não sabe? Então, por isso eu queria que a pessoa formulasse, mas que não tem uma elevação isso, tá? Mas então, você já sabe que ele né? Porque não tinha caralho, é chato. Mas é bom que você aprenda a fazer mais
Na teoria ele está falando os dia a dia, você quer que falar para você, né? Vou trazer uma isso, alguém me ajudou lá? Não pode lá. Porque sabe que não, só um monte de Ok, pessoal.